Isso aí, essa é pra galerinha que tá agoniada com a correção da CAF. Vamos corrigir rapidamente. Estou aqui com uma prova à minha disposição e falava assim na questão 29 de física: pequenas argolas de borracha são comumente utilizadas no tratamento dentário, ou melhor, nos aparelhos ortodônticos, conforme a figura. Elas precisam ser encaixadas nos ganchos do aparelho e geralmente devem ser usadas em tempo integral, sendo retiradas apenas para comer e escovar os dentes. Considerando as argolas de borracha obedecendo a lei de Hooke, F igual a K vezes X, lembra? Assinale a alternativa correta que o melhor esboço do gráfico energia potencial versus tempo para uma delas. Só que nos gráficos tem energia potencial versus deformação. Então começamos com um errinho como a gente já declarou que era esperado. Energia potencial é K vezes X ao quadrado sobre 2. Se eu vou colocar energia potencial versus a deformação X, vai dar uma arco de parábola, né? Um pedaço de parábola, certo? Então é uma parábola com cavidade voltada para cima. Na prova que eu tenho aqui era a letra A, o gráficozinho clássico. Beleza? Então letra A era um arco de parábola, já que a energia potencial é K ao quadrado sobre 2. Questão 30. Em quase todos os hospitais, algumas residências e algumas residências é comum o uso de chuveiros misturadores de água quente e fria, como na figura ao lado. Suponha que a torneira quente forneça 50 gramas de água por segundo a 50 graus Celsius e a torneira fria 100 gramas de água por segundo a 20 graus Celsius. Considere também que não há troca de calor entre a água e o ambiente e as águas das duas torneiras se misturam rapidamente. A alternativa que mostra o gráfico de temperatura da água após a mistura, os gráficos, um se mantinha a 30 graus Celsius, o outro ia de 20 para 50, o outro ia de 20 para 50 curvilineamente, o outro ia de 50 para 20. Como ele quer a temperatura final da água já misturada, tem que ser uma temperatura maior do que 20 e menor que 50. Como entra mais água fria, 50 gramas por segundo a 20 graus Celsius, então a temperatura final vai ser mais próxima da água fria. E a única opção é 30, né? Então, a 30 graus Celsius, a temperatura da água fria sobe 10 e a temperatura da água quente desce o dobro, desce 20, já que tinha o dobro de água fria entrando, que faz todo sentido. Então, letra A no gráfico que eu tenho aqui, que é constante a temperatura, né, da água que sai da torneira, bem acessível também. Questão 31. O funcionamento do limpador para-brisa deve ser verificado com o motor ligado nas respectivas velocidades de acionamento. Devendo existir no mínimo duas velocidades distintas para parada automática quando aplicável. A velocidade menor deve ser 20 ciclos por minuto e no mínimo 15 ciclos por minuto a mais que a menor. A velocidade menor 20 ciclos por minuto e a maior com no mínimo 15 ciclos por minuto a mais. Então a frequência da menor velocidade é 20 ciclos por minuto, 15 a mais, 35 ciclos por minuto quando o para-brisa está na velocidade rápida. Considerando um automóvel com limpador de para-brisa dianteiro 40 cm de raio e traseiro 20 cm de raio, como mostra a figura, com base no exposto, assinale a alternativa correta para as razões ômega dianteiro sobre ômega traseiro e V dianteiro sobre V traseiro, respectivamente, para os pontos na extremidade dos limpadores desses automóveis, se a velocidade de acionamento do traseiro for a menor e a do dianteiro for a maior. Olha, a velocidade angular é 2π vezes f, né? 2πf. Então, dividir as velocidades angulares é dividir as frequências. Então, ele quer dianteiro sobre traseiro. E ele disse que o acionamento com base no exposto, respectivamente, a velocidade de acionamento do traseiro for a menor e a do dianteiro for a maior. Então, é 35 ciclos por minuto dividido por 20 ciclos por minuto, 35 20avos, vou dividir por 5 em cima e embaixo, 7 quartos, então a primeira fração deveria ser 7 quartos, está na letra C. Então tu vê, só de dividir a frequência maior dividido pela frequência menor, se ler com atenção já matou a questão também. Então aqui no meu era 7 quartos e 7 meios. Na hora de calcular V dianteiro sobre V traseiro, era só lembrar que V igual a ômega vezes R, né? Também matava a questãozinha. Questão 32. Os exercícios feitos nas aulas de hidroginástica podem ajudar as pessoas com problemas como artrite, pois favorecem a melhor utilização das articulações afetadas, sem oferecer risco de agravamento dos sintomas. Pesquisas identificam melhora no caso de pessoas com artrite reumatoide, além de reduzir dores e osteoartrite. Assinale a alternativa com verdadeiro ou falso. Na piscina de hidroginástica aparece uma força de empuxo sobre a pessoa para cima, diminuindo o efeito do peso. Na piscina de hidroginástica aparece uma força de empuxo da água sobre a pessoa para cima, diminuindo o efeito do peso. Eu não sei se diminuir o efeito do peso
é a melhor maneira de explicar, né? A força resultante na pessoa fica menor, né? Certo? Errado, porque a pessoa pode estar parada fora da piscina e pode estar parada dentro da piscina, a força resultante é a mesma. Então, essa força de empuxo, ela se opõe ao peso, mas o peso não diminui, né? Então, eu acho que a tendência eles considerar verdadeira, mas é uma questão meio perigosa. Vamos ver as outras. O valor da força-peso será igual ao empuxo quando a pessoa estiver boiando em equilíbrio na piscina de hidroginástica? Sim. Né, o segundo item era de certeza verdadeiro. Então, já estamos entre B e C. O empuxo recebido pela pessoa tem o mesmo valor do peso da massa de água da piscina que a pessoa desloca. Princípio de Arquimedes, verdadeiro também. Então já ficamos com a letra B. O gabarito então é a letra B. Como imaginado, eles consideraram verdadeira o primeiro item, embora desse para duvidar dele. Último item, o valor da força-peso só será igual ao empuxo quando a pessoa estiver totalmente submersa na piscina da hidroginástica. Falso. Basta a pessoa estar flutuando. Então ficamos com verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro e falso. Letra B na provinha que eu estou fazendo. Questão 33. A partir da meia-idade, a consulta ao médico oftalmologista se faz necessária, pois os músculos ciliares vão perdendo a elasticidade, aparecendo a presbiopia. Para corrigir, o médico irá receitar óculos com lentes convergentes que deslocam as imagens um pouco mais para a frente da retina do olho. Utilizando esses óculos com lentes convergentes, pode então observar um lápis com uma imagem real e invertida em um anteparo conforme esquema a seguir. Então ele usou a lente convergente para projetar a imagem de um lápis invertida numa parede, num anteparo. Considere que por um infortúnio os óculos quebrem a lente pela metade, como mostra a figura ao lado. Quebrou a lente do óculos pela metade. Como é que vai ser projetada a imagem? Como existem infinitos raios de luz passando pela lente, a imagem projetada continua inteiriça, menos intensa, mas continua inteiriça. Letra D na prova que eu tenho. Questão 34. As ondas de ultrassom são muito utilizadas em um exame denominado ultrassonografia. O exame é realizado passando-se um transdutor que emite uma onda de ultrassom com frequência entre 1 MHz e 10 MHz, uma velocidade das ondas de ultrassom nos tecidos humanos na ordem de 1500 metros por segundo, que é refletida pelo órgão de acordo com a sua densidade. Numa velocidade de 1500 metros por segundo, hein? Sendo captada a onda refletida e enviada ao computador, que forma a imagem em função da densidade do órgão estudado. Com base no exposto a respeito do ultrassom, analise as proposições a seguir, marque verdadeiro ou falso. O comprimento de onda dessas ondas de ultrassom nesse exame varia entre 1,5 mm e 0,15 mm. Vamos fazer V igual a lambda vezes F de cabeça? A velocidade é 1500. O lambda eu quero descobrir, a frequência é 1 MHz, é 10 na 6. Então 1500 dividido por 10 na 6. 1500 é 1,5 vezes 10 na 3, dividido por 10 na 6, vai dar 1,5 vezes 10 na menos 3, que é 1,5 milímetro. 1,5 milímetro. Se a frequência aumenta 10, o comprimento de onda divide por 10, 0,15 milímetros, verdadeiro o primeiro item. E já que a primeira é verdadeira, estamos entre B e D. A realização do diagnóstico por imagem tem como base os fenômenos de reflexão e refração das ondas longitudinais, perfeito, verdadeiro também. Então já ficamos com a letra D, o gabarito da 34 que eu estou fazendo já é a letra D. Também por ser uma onda, pode ser usar o efeito Doppler para avaliar a velocidade do fluxo sanguíneo, por exemplo. Sim, é isso aí, tem o exame Doppler, de ultrassom por Doppler, perfeito. Verdadeiro também, confirmando da letra D. O ultrassom é uma onda eletromagnética, falso, confirmando a letra D. O exame é comum para acompanhar as gestações, pois não utiliza radiações ionizantes, verdadeiro, confirmamos a letra D da questão 34. Questão 35, a última de física, foi rápida, em menos de 10 minutinhos para a gente corrigir. Tasers são armas de eletrochoque que usam uma corrente elétrica para imobilizar pessoas que estejam representando alguma ameaça à ordem pública. O sistema interno da arma cria e trata a corrente elétrica que será descarregada por meio de fios de cobre. Capacitores, transformadores e baterias são peças fundamentais nesse processo. Nesse sentido, a sinal é correta. O transformador é um equipamento elétrico e seu princípio de funcionamento está baseado, lei de Coulomb não, lei de Lenz não, lei de Newton não, lei de Faraday, letra C. Matamos, galera. A bateria é uma fonte de energia que transforma energia química em energia elétrica. O capacitor é um dispositivo que armazena cargas elétricas. Tranquilo, né? Matamos, era a letra C. Espero que vocês tenham ido bem. Se não foi bem, estuda, porque só o estudo salva. Valeu, galera!